Olá, meu nome é Regis Valentim e estou gravando esse vídeo para falar um pouco da minha experiência na docência. Eu não sou professor ainda de nenhum tipo de ensino, mas eu já tive uma experiência da docência quando eu fiz o estágio de docência do doutorado e também do mestrado. E eu fiz esse estágio de docência na turma de odontologia da UFRN, que meu doutorado é em ciências odontológicas, e pensando nesse período que eu estive nesse estágio de docência, eu pensei em dois tipos de saberes que para mim foram importantes nessa jornada, que foram os saberes da experiência e os saberes relacionados à pesquisa e à inovação. Como é que eu percebi esses dois saberes na minha prática docente nessa turma de odontologia durante o estágio de docência. Eu trabalho há mais de 10 anos como cirurgião dentista da Estratégia de Saúde da Família, na atenção básica, no serviço público. E à medida que eu ministrava essas aulas para essa turma de odontologia, uma turma, quando eu ministrei, era uma turma que ainda estava no início do curso, no segundo semestre do curso, se não me engano. E o primeiro saber que eu identifiquei nessa prática foi o saber da experiência, porque esses alunos, como eles estavam ainda iniciando o curso, eles tinham muitas dúvidas com relação à prática profissional do dentista na atenção básica, no serviço público e também no serviço privado, coisa que ainda eu não atuava no serviço privado e hoje sim. Então, eles tiravam muitas dúvidas com relação a como funcionava o serviço público, e essa experiência eu pude trazer para eles por esse período que eu trabalhei na Estratégia de Saúde da Família, inclusive ainda trabalho. Passei um tempo afastado, mas voltei esse ano por conta justamente do doutorado. Então, os saberes da experiência, eu acredito que está muito relacionado a isso, os saberes que você adquiriu no decorrer dessa prática profissional, e nesse momento do estágio da docência eu pude passar esses saberes da minha experiência profissional para esses alunos que estavam iniciando o curso de odontologia há pouco tempo. E com relação ao saber relacionado à inovação e à pesquisa, eu lembro muito bem de uma aula que era sobre enxaguantes bucais. E os alunos tinham muitas dúvidas com relação a esses enxaguantes bucais, quais as indicações, as contraindicações. E nesse período eu estava desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado, que era tentar identificar algumas terapias alternativas ao controle de micro-organismos da cavidade bucal. Então eu utilizava, por exemplo, o azoto metileno, um tipo de probiótico, e a outra terapia alternativa era um fitoterápico. Eram três substâncias que eu estava testando, visando eliminar esses micro-organismos da cavidade bucal. E nesse momento que eu estava dando essa aula, eu toquei nesse assunto, que eu estava desenvolvendo essa pesquisa e que existia várias pesquisas relacionadas a isso, que estavam tentando desenvolver outros tipos de substâncias que fossem capazes de eliminar esses micro-organismos que são responsáveis pela cárie, pela doença periodontal. Então, essa pesquisa que eu vinha desenvolvendo serviu de mote, né, para que esses alunos pudessem ver que não só os enxaguantes que a gente tem na farmácia, no supermercado, mas também existem outros que a gente pesquisa e à medida que encontra enxaguantes mais efetivos, principalmente do que a clorexidina, que é o padrão ouro que a gente tem hoje no controle de micro-organismos da cavidade bucal, a gente tem outros, inclusive a minha pesquisa encontrou esse probiótico que pode ser utilizado como um forte candidato em substituir a clorexidina. A gente encontrou resultados in vitro que mostravam que esse probiótico ele tinha a capacidade, se não igual, muito semelhante à clorexidina. Então, acho que os dois saberes que eu achei mais importante de falar são esses dois, e a minha experiência com relação à docência é essa. Obrigado.